Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo, teremos a parte 21 dos relatos do coveiro Sebastião, aqui do cemitério de Limeira. Então fiquem agora com os relatos do coveiro Sebastião. Dentre todos os relatos que aconteceram comigo e com pessoas conhecidas, esse relato me traz recordações más até hoje. É difícil recordar, mas eu estou aqui para compartilhar com o Feliciano e com vocês inscritos do canal. Tudo começou no início dos anos 90. A minha filha caçula era adolescente. Não sei se comentei em vídeos anteriores, mas eu fui pai de 7 crianças. A Daniela é aquela raspa do tacho, aquela menininha que veio quando menos esperávamos. Eu não tinha muito tempo para a educação, mas a minha esposa sempre se preocupou muito com a educação das crianças, para que nossos filhos estudassem e que tivessem um aprendizado que eu e ela não tivemos. Se tudo corresse bem, nossos filhos estudariam e poderiam ter um futuro melhor. A Daniela começou a ter amizade com as meninas que eu não gostava. A Daniela começou a ter pesadelos constantes. A Daniela começou a adoecer. Ela não queria se alimentar, não queria ir à escola, não queria nem encontrar os amigos. E quando falávamos das amigas para ela, ela começava a chorar desesperadamente. Aquilo era uma coisa muito estranha, pois ela mudou o comportamento muito rápido. Foi coisa de dias. Nós a levamos ao médico e nada constatou nos exames. Estava tudo bem com ela. Ela começou a ter um acompanhamento graças a um psicólogo que era frequentador do cemitério. Aquilo já estava mexendo muito comigo e minha esposa. Estava até atrapalhando as minhas atividades no cemitério. Os funcionários e principalmente o finado Marcelino questionavam o que estava acontecendo. E como o Marcelino sempre foi um grande amigo meu, eu confidenciava a ele o que estava acontecendo. Passaram mais alguns dias e a Daniela só piorava. E a minha preocupação aumentava mais e mais. Até que um dia, eu estava muito desanimado. Então, eu decidi me deitar embaixo de uma sombra de uma árvore e descansar um pouco. Eu estava tão cansado mentalmente que eu logo peguei no sono. Aquele sonho que eu tive naquele dia, eu me recordo em detalhes até hoje. Eu comecei a andar pelas ruas do cemitério. Eu atravessei a rua e passei do cemitério Saudade 1 para o cemitério Saudade 2. Quem visitou o cemitério sabe bem o que estou dizendo. Eu ia caminhando, mas eu tinha consciência que estava sonhando. No sonho eu comecei a ter uma palpitação no meu peito. E logo eu ouvi uma voz que me disse bem próximo ao meu ouvido: Sebastião, a sua filha e as amigas dela fizeram algo terrível aqui no cemitério. Ela tem livre acesso ao cemitério e por isso elas vieram aqui e levaram algo embora que elas não deveriam ter levado. Ainda há tempo para salvar a sua filha. E uma delas já está condenada. Logo você irá entender. Eu olhava para todos os lados e não via ninguém. Então eu acordei. Sabe quando você acorda daquele jeito com o corpo todo dolorido? Parecia que eu havia dormido a tarde toda e havia passado apenas alguns minutos. Eu conversei com o administrador do cemitério e eu pedi a ele para ir para minha casa, que eu não estava passando bem, e assim foi liberado. Eu não comentei nada com os outros funcionários, nem com o meu amigo Marcelino, e fui correndo para minha casa. Assim que eu desci do ônibus, comecei a correr ainda mais. Fui logo conversando com a minha esposa e contando o sonho que eu tive. Ela já conhecia os fatos que aconteciam comigo e que aconteceram no cemitério. Ela não estranhou. Ela me disse que já estava muito preocupada, mas que não falava para que eu também não ficasse preocupado. Tanto que a Daniela já não estava mais nem levantando da cama. Eu fui logo no quarto. Cheguei acordando a minha filha. Eu já fui perguntando: Daniela, o que aconteceu? Conta para o seu pai. O que você e suas amigas fizeram? Eu contei que tive um dos meus sonhos e que a pessoa que estava no sonho me contou
que elas haviam feito algo. Ela começou a chorar. Chorou muito, me abraçou e então começou a contar. Pai, eu sei que eu fiz uma coisa terrível. Pelo senhor ser funcionário do cemitério, ninguém questiona quando eu entro no cemitério e passeio pelos túmulos. Eu e 2 amigas da escola resolvemos ir no cemitério. Elas ficaram me desafiando, dizendo que eu era covarde, que eu era filha do coveiro, mas que eu não tinha coragem que o senhor tem. Então, topamos um desafio, que naquele mesmo dia, nós entraríamos uma por uma dentro do cemitério e nós pegaríamos algum objeto que provasse a nossa coragem. Olha que burrada que nós fizemos, pai. Primeiro foi uma das meninas. Ela foi, demorou alguns minutos e voltou, com algo dentro de uma sacola. Foi minha outra amiga. Ela também entrou dentro do cemitério, trouxe algo dentro da sua bolsa. Quando eu fui saindo, as 2 começaram a caçoar de mim, que eu era uma menina muito covarde e não tinha coragem de fazer nada. Eu não sei o que deu em mim, então eu saí correndo. Só que quando eu estava andando pelas ruas do cemitério, eu me deparei com algo que eu nunca tinha visto, que eu imaginava que se eu visse, eu ficaria com medo. Eu vi que um dos coveiros, papai que trabalha com o senhor, deixou umas sacolas de pano em uma lateral, próximo a um muro. Eu fui lá, abri os sacos e me deparei com ossos, papai. Eram ossos de pessoas. Acredito que eles haviam tirado dos túmulos. Como eu vi o senhor caminhando na direção que eu estava, peguei uma parte daquilo e saí correndo. Eu nem vi que peça que era. Eu apenas coloquei dentro da minha bolsa e saí correndo para fora do cemitério. Encontrei com as meninas e combinamos que nós iríamos mostrar na praça, que fica próximo ao cemitério. Nós 3 nos sentamos no banco da praça. Elas mostraram. Uma pegou um vaso bem antigo. A outra pegou uma vela de 7º dia que já estava na metade. E eu mostrei o que havia pegado. Quando olhei, parecia que era uma parte de osso da mão ou do pé. As meninas ficaram em choque e me pediram desculpa dizendo que elas não acreditavam que eu teria essa coragem. Eu deveria ter devolvido aquilo aonde eu encontrei. Mas eu fiquei com tanto medo do senhor ficar bravo comigo e me deixar de castigo, que eu não contei para ninguém. Depois daquele dia, eu venho tendo pesadelos com uma mulher que entra no meu quarto durante as madrugadas. Ela fica ali, próxima de mim. Parece que drena todas as minhas energias. Ela caminha aqui pela casa, só que ela não entra em um dos cômodos, no quarto do senhor e da mamãe. Eu achava que aquilo era sonho, mas eu comecei a ver ela dentro de casa, no quintal. Por isso que eu fico aqui no quarto. Eu já não tenho forças para levantar. Eu contei isso para o psicólogo, mas ele me disse que estava estudando o meu caso e passou para uma amiga, e já faz dias. Mas como o senhor contou que alguém do cemitério falou, eu sei que é verdade, pois eu sei as histórias que o senhor viveu e eu acredito nelas, pai. Me perdoa, pai. Falei para ela: Daniela, eu sei que foi uma atitude imprudente sua. Só que isso que você pegou no cemitério pertence a alguém. E essa pessoa vai cobrar até você devolver. Você arriscou a sua vida e de nós aqui, sua família. Pois isso que veio para casa, além de fazer mal para você, poderia ou pode estar fazendo mal para nós. Eu acho que está afetando até a mim, pois eu tenho um desânimo muito grande no trabalho. Eu sempre levei de boa os afazeres do cemitério e nem isso estou conseguindo fazer. Naquela mesma hora, eu corri para a casa do Marcelino e conversei com meu amigo. Então, ele disse que me ajudaria. O Marcelino conversou com ela. Daniela, onde foi que você deixou essa parte do osso que você encontrou no cemitério? Ela nos contou que assim que saíram do cemitério, elas vieram no caminho a pé. A minha casa na época era bem distante do cemitério, que é na área central da cidade. No meio do caminho, com medo, jogou um terreno baldio que fica aqui próximo da minha casa. Então nós fomos lá e vasculhamos o terreno. Nós não encontramos nada. Olhamos até o escurecer e não encontramos. Assim que voltamos para casa, a Daniela começou a gritar, dizendo que estava vendo aquela mulher dentro da nossa casa
andando para lá e para cá. Eu e o Marcelino começamos a fazer orações. Então, retiramos as crianças e a minha esposa de lá. E eles foram todos para a casa do Marcelino e ficaram lá, passando a noite com a família do Marcelino. Eu e o Marcelino passamos a noite naquela casa, orando. Mas eu sentia uma vibração muito maligna dentro daquela casa. Era algo muito forte e já estava ali se enraizando. O Marcelino disse que via. Era uma idosa, com vestes negras, com um olhar muito assustador e que só dizia que queria de volta o que haviam pegado dela. E logo de manhã nós tivemos uma notícia que nos deixou ainda mais assustados. Uma das amigas da minha filha, naquela mesma noite, havia passado mal e subitamente havia falecido. Eles estavam naquele momento fazendo autópsia para identificar a causa da morte. Aquilo nos deixou numa situação muito assustadora. Foi um pânico total. Eu nunca havia passado tanto medo na minha vida. Olha que eu já havia encontrado muitas coisas sobrenaturais, mas até aquele dia nada tinha me assustado tanto. E um medo enorme tomou conta de mim, com medo de perder a minha filha. Infelizmente, nós não podemos acompanhar o sepultamento ou o processo daquela criança. Nós nem participamos do velório. O Marcelino pediu 1 semana de afastamento do cemitério para me ajudar. E eu, conversando com o administrador do cemitério, pedi uns dias dizendo que eu não estava bem. Dali para frente foi uma luta espiritual. Chamamos a Dona Maria, que já era bem velhinha na época, que também nos ajudou. Também chamamos outras pessoas que haviam nos ajudado em outros acontecimentos sobrenaturais. A minha filha ficou internada na Santa Casa aqui de Limeira. Os dedos dela começaram a ficar escuros. Os olhos dela começaram a ficar amarelos. Aquilo parecia que drenava vez e vez a saúde da minha filha. Estava se esvaindo. E nós em oração. Parecia que quanto mais as pessoas oravam para ela, mais ela ficava doente. Então eu desci próximo à capela da igreja. Fiquei sentado em um banco próximo à capela. Novamente eu peguei no sono. Eu logo sonhei que eu estava caminhando dentro do cemitério novamente. E logo não demorou para ouvir novamente aquela voz no meu ouvido. Sebastião, você tem que encontrar rapidamente o que a sua filha retirou do cemitério e devolver para o cemitério. Nem que seja jogado por cima do muro, mas aquilo tem que ser devolvido. A sua filha deu azar de pegar uma peça de um corpo de uma pessoa que teve uma morte violenta. Essa pessoa sofreu muito em vida e sofre no pós-morte. Ela está aliada ao lado do mal. Está absorvendo cada dia mais a sua filha, assim como fez com a primeira menina que morreu. E assim fará com a outra menina que também ficará doente. Eu me ajoelhei ali mesmo no chão do cemitério no sonho. Eu sentia como se os meus joelhos estivessem ali mesmo naquele chão, naquela terra do cemitério. Pedi a Deus que iluminasse para que nós encontrássemos, que nos desse a luz. Eu me lembro que rapidamente eu já não estava mais dentro do cemitério. Eu já estava dentro do terreno baldio ajoelhado. Eu fui me ajoelhando, me arrastando, mas eu consegui ver de longe aonde estava aquele objeto. Era parte de um dedo. Eu já acordei no hospital com pessoas me abanando. Eu havia caído do banco onde estava deitado no hospital e já corri para minha casa. E no local onde eu havia sonhado, eu encontrei aquele osso. Eu voltei no cemitério. Eu não saberia dizer em qual lote ela havia retirado aqueles ossos, pois os ossos eram armazenados em um local onde havia várias ossadas. Fui no cruzeiro do cemitério, fiz uma oração pedindo perdão em nome da minha filha, para que aquilo a deixasse em paz. Fui no jardim do cemitério, com as minhas mãos eu abri um buraco e enterrei aquele osso naquele local. Mesmo fazendo tudo isso, a minha filha demorou para se recuperar. Quem é pai e mãe sabe o que eu e minha esposa sentimos, que todos da família e os amigos sentiram também. Graças a Deus, a minha filha se recuperou. Não 100%. Infelizmente, a minha filha teve que ter os seus dedos amputados devido à enfermidade que ela contraiu. Ela teve retirado
2 dedos da sua mão direita e mais um dedo da sua mão esquerda. Até hoje ela diz que foi o preço que ela pagou por ter pegado algo que ela não devia no cemitério. Sua outra amiga, não aconteceu nada com ela. A menina ficou saudável. Ela acabou até se mudando aqui de Limeira e foi morar em São Paulo, capital. Hoje a minha filha é adulta, casada, tem meus netos. Eu agradeço todos os dias a Deus, pois algo me usou de ferramenta e assim eu pude localizar e libertar a minha filha e também a sua amiga. Infelizmente a outra garota acabou falecendo. Se foi coincidência ou não, nós não sabemos. Mas de tudo que eu vivi e tudo que eu passei, eu sei que sim, foi algo sobrenatural. Então digo para vocês, cuidado com o que vocês pegam no cemitério. Não façam desafios. Desafios são legais naquele momento. Quando passa, tudo tem um preço. Como nós vivos temos nossos pertences, os mortos também. Ficou tão fraca que quando eu levei ela para o hospital, ela pesava 38 quilos. Se aquilo demorasse mais, ela ia morrer. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu as minhas histórias. Que Deus ilumine. Um abraço. Gratidão, meus amigos, a vocês que deixam like, compartilham, comentam os vídeos e vocês também que estão chegando hoje aqui no canal. Eu peço para que Deus abençoe a semana de vocês e suas famílias. Até o próximo vídeo.